2018, um dos maiores jornais da Inglaterra fez uma reportagem com Frankie Clooney, uma mulher de 32 anos que desde os 18 não cortava o seu cabelo e há pelo menos 20 não lavava. Frankie contou ao jornal que se encantou com a história de Rapunzel aos 6 anos e que por isso decidiu viver assim. Oi pessoal, meu nome é Milane Silvana, é um enorme prazer ter vocês aqui no nosso canal. Sejam bem-vindos. O tema da nossa reflexão bíblica de hoje é o passado que mata. E a nossa reflexão bíblica está baseada no texto de Gênesis, capítulo 19. Mas que tal um pouco antes da gente ler esse texto, entendermos um pouco do cenário histórico em que esse texto se encontra. Vamos lá então? Se você é cristão ou não cristão, você certamente já ouviu falar sobre Sodoma e Gomorra, vai? Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre uma dessas cidades alguma vez na sua vida. Eram duas cidades localizadas próximo ao Mar Morto que estavam num cenário de intenso pecado. Esse pecado incomodou ao Senhor e por isso Deus enviou 2 anjos para observarem essa cidade. Enquanto os 2 anjos estavam lá, Abraão estava intercedendo a Deus pelos homens justos daquela cidade. Abraão disse para Deus: Senhor, se tiver 50 justos dentro daquela cidade, o Senhor vai matar todos. Se tiver 45, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10. Abraão estava insistente com Deus na ideia de que justos não deveriam pagar o preço pelo pecado dos ímpios. Nesse cenário de intercessão, enquanto isso acontecia, lá em Sodoma e Gomorra, o pecado estava comendo solto, os anjos chegaram, Ló os recebeu e ao recebê-los, Ló convidou esses anjos para irem até a sua casa. Ao estarem na casa de Ló, os homens da cidade se aglomeraram na frente daquela casa e começaram a exigir que Ló mandasse aqueles anjos que entraram na casa de Ló saírem para fora, porque aqueles homens queriam abusar daqueles 2 anjos que entraram. Pois é, um cenário de pecado caótico. Por isso, os anjos fizeram com que aqueles homens ficassem cegos, o pecado deles não se concretizou, mas os anjos viraram para Ló e falaram: a gente vai ter que destruir essa cidade. Essa cidade desagradou o Senhor e nós teremos que destruir Sodoma e Gomorra, mas nós precisamos que você saia daqui. E é nesse momento que o nosso texto bíblico se encontra. E o nosso texto bíblico base está mostrando que os anjos começaram a apressar Ló para poder sair logo dali e deixaram uma ordem muito clara: não olhem para trás. Esse foi o erro da mulher de Ló, a personagem-chave da nossa reflexão de hoje. Ela olhou para trás e, segundo o texto, ela virou uma estátua de sal. Achei que a personagem-chave era Frankie Clooney. Mas o que Frankie Clooney tem a ver com a mulher de Ló? Entendi nada. Gente, calma, na verdade é bem simples. O que as histórias dessas 2 mulheres têm em comum é a ligação com o passado. A Frankie deixou de viver coisas naturais do dia a dia de uma mulher, como por exemplo lavar os cabelos, por estar presa a um cenário do passado, aquilo que foi apresentado para ela durante a infância e que a marcou. A mulher de Ló, por sua vez, deixou de viver o novo com a sua família em um outro lugar, algo natural de uma mãe que acompanha seu esposo e seus filhos, porque estava presa ao cenário de Sodoma e Gomorra, estava presa ao passado. É importante deixar claro que o nosso tema é o passado que mata, porque nem sempre o passado vai matar o corpo físico, como aconteceu com a mulher de Ló. Em alguns casos, ele pode matar simplesmente a sua liberdade de viver com excelência o presente. Mas nós deixaremos hoje 4 dicas fundamentais para que você não permita que o passado trave o seu presente ou o seu futuro. Vamos lá então? E a nossa primeira dica é cuidado com as emoções.
Antônio Damasio, um neurologista renomado que escreveu o livro O Erro de Descartes, destacou em sua obra que as emoções modulam constantemente como dados e acontecimentos são armazenados na nossa memória. Ou seja, a forma como você vive no presente influencia em como você vai recordar as coisas que estão no passado. Por exemplo, quando você está super feliz, quando você alcançou aquela vitória desejada, está ali comemorando, você olha para o passado e fala: nossa, de onde Deus me tirou, hein? Tô bem melhor agora. Que isso, tá outro nível. Não, agora tá diferente. Ai, que bom que aquilo lá foi. Aquela pobreza, aquela falta de dinheiro, aquele cenário difícil, contas e contas para pagar, aquele cenário de complicação na família. Isso tudo já foi. E em contrapartida, quando você tá triste, quando você tá mal mesmo, você olha para o passado e começa a pensar: nossa, era pindaíba, era difícil. Mas tinha coisa boa, tinha coisa lá que eu não estou vivendo hoje. Ai, tinha amor, tinha carinho, tinha cuidado. Ai, era tão bom. Assim, tinha coisa legal, tanta coisa boa, queria tanto voltar. Observa que o passado é o mesmo. O momento em que você está vivendo hoje é que fez você olhar de maneira diferente para ele. Os nossos sentimentos, as nossas emoções podem mudar a forma como nós enxergamos as nossas memórias. Um exemplo disso era o povo de Israel ao ter saído do Egito. Eles começaram a recordar o período que viveram no Egito, um período de escravidão, de uma maneira positiva, simplesmente pelo fato de grandes desafios estarem à frente deles. É natural, quando temos desafios, nos prendermos a memórias do passado e os nossos sentimentos nos confundirem, fazendo com que a gente olhe para o passado e ache que o que a gente tinha no passado era melhor do que o que a gente está vivendo no presente. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque essa é uma das ferramentas de Satanás de nos amarrar a um passado de onde Deus já nos tirou para viver o novo. Nem estava programado para poder falar, mas Deus está tocando no meu coração para te dizer hoje. O povo era um povo que adorava um Deus único. O povo de Israel só tinha um Deus, mas eles viveram anos e anos do lado dos egípcios e viram os egípcios adorarem a deuses pagãos com formatos de animais. Quando esse povo chegou no deserto e Moisés não estava perto, na primeira oportunidade que eles tiveram, eles pediram para Arão para construir um bezerro de ouro. Um Deus forjado pela mão de homens, do mesmo jeito que acontecia no Egito. Deus quer te dizer hoje, não adianta querer viver o novo com Ele. Não adianta estar num lugar diferente se você ainda insiste em trazer prática do Egito para hoje em dia. Você não vai viver plenamente o novo enquanto o teu Egito ainda estiver diariamente com você. Gente, a questão do passado é muito importante na vida de todo cristão, porque a palavra de Deus diz que o que a gente tem para viver é o hoje. A segunda dica que nós temos para poder trazer para a vida de vocês hoje é: avalie a sua liturgia. Avalie. Avalie aquilo que você tem praticado todos os dias. Aquilo que você se prende, seja ao assistir um vídeo, seja vendo jornal, seja fazendo a sua leitura. Essas coisas te aproximam do passado. Quando você escuta algumas músicas, essas músicas trazem em você a vontade de voltar para trás. Quando você assiste algum vídeo, esse vídeo tem conteúdo que vai te aproximar de Deus ou que vai fazer com que você se pareça com aquele velho homem. Se esse conteúdo faz você se parecer com o velho homem, ele não é para você. Ele não é para você. O que Deus quer para você é que você se pareça com ele. Daniel adorava o Senhor todos os dias, continuamente.
E ele tinha uma liturgia de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia, 3 vezes. Quantas vezes você tem orado? Qual tem sido a sua liturgia? As músicas, os vídeos, o conteúdo, até para diversão que você assiste, é algo que te aproxima de Deus ou que faz com que você queira retroceder, com que aproxime o passado de você. O que você tem vivido hoje tem te aproximado daquilo que Deus está preparando para a sua vida? Aquilo que você tem vivido na sua liturgia te aproxima do teu Deus? Reflita sobre isso e avalie. A nossa terceira dica de hoje para que o passado não venha a frear o seu presente e o seu futuro é: destrua, se desfaça de tudo aquilo que te força a voltar. Lança fora o que te faz querer retroceder. Quando Elias chamou Eliseu, Eliseu queimou a carne dos bois, se despediu da família e foi. Eliseu fez isso entendendo que se ele se desfizesse daquelas coisas, ele não teria para onde voltar. Ele se livrou das ocupações que manteriam a mente dele, a mente, presa ao passado. Eliseu estava sendo chamado para algo novo, algo diferente. Ele ia ser um profeta. Ele seria um grande profeta. Ele não podia ficar com a mente focada nos bois, ficar com a mente focada no pasto, preso aos pais. E tem uma música que diz: e eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças, eu afundei meus barcos no cais. Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus. Só tenho você, Deus. Palavra de vida, vida, vida eterna. O que faltou na mulher de Ló entender foi que ela não tinha para onde voltar. O que ela tinha de conhecido não ia mais existir. Não dava para voltar. Não dava. E é isso que Deus quer que você entenda hoje. Que o que você tem como conhecido não é mais para você. Para onde você vai voltar? Para onde você vai voltar? Não tem para onde você voltar. O que você tem é Deus e as promessas dele para a sua vida. E todas irão se cumprir. Então persevere e continue. Por fim, a quarta e última dica que nós temos para vocês hoje é: saia. Porque a gente tem falado muito daquele momento que você já saiu e você está querendo voltar. Mas pode ser que Deus está olhando para você e falando assim: o que você está vivendo hoje já era para ser passado há muito tempo. O que você está vivendo hoje, eu já mandei você largar. Já era para você ter abandonado para viver algo diferente comigo. Então larga agora. Porque o que eu quero fazer na sua vida, eu só vou fazer depois que você largar, depois que você sair. Observe que os anjos viraram para lá e falaram: a gente só vai conseguir fazer o que a gente veio fazer depois que você for embora. Depois que vocês saírem. A gente não pode destruir a cidade com vocês aqui. E tem coisa na tua vida que Deus está querendo fazer e Ele ainda não fez porque você não se posicionou para sair, para mudar. Deus está: saia dessa situação, saia desse lugar.
Se lança para um novo que eu tô te chamando para viver comigo. Sai desse relacionamento. Sai dessa corrente que te prende. Sai desse círculozinho social. Essas amizades que você acha que são para você e não são. Sai dessa igreja que não tá te edificando mais. Sai do meio desse povo onde você não sente adoração e vai me adorar, onde eu sou adorado em espírito e em verdade. Sai, porque eu quero fazer em você algo novo. Mas aí, no lugar de escutar, você ainda está no mesmo lugar. Já era para ser passado. Tem coisa na sua vida que já era para estar no passado. Enquanto não estiver no passado, Deus não vai fazer aquilo que Ele tem para você. Ele não vai te dar aquilo que Ele está preparando. Entenda, Deus só dá algo quando a gente está preparado. Deus só deu para Abraão a direção, só disse o lugar, depois que deu a ordem de sair. Deus primeiro diz, saia, porque depois eu vou te mostrar que eu sou o teu Deus, que eu vou cumprir aquilo que eu estou prometendo para você hoje. O vinho novo, irmãos, não pode ser colocado em odres velhos. Não dá. O novo não se sustenta enquanto você vive o que é antigo. O novo não cabe. O novo não pode ser vivido. Sabe aquilo que Deus já mandou você soltar? Aquela prática que só você e Deus sabem que você tem e que Ele está falando para você largar. Aquela sua mania que veio passada de geração após geração para você, que é uma maldição hereditária e que até agora você vem vivendo. O novo não pode ser vivido assim. Não se sustenta. Deus quer liberar sobre a sua vida algo diferente. Mas Ele precisa que você saia, se lance. O teu Deus tem algo novo contigo. Creia. E se lance. Creia. E se posicione. Bom, nós chegamos ao final de mais uma reflexão bíblica. Até que nos ajudou o Senhor. Eu agradeço a todos os irmãos que ficaram comigo até aqui. O Espírito Santo de Deus toca a gente e fala coisas que nem estavam dentro do programado. Mas é Ele que está falando. Eu só peço aos irmãos que, se vocês se sentiram abençoados, que vocês compartilhem essa mensagem para que outras vidas também sejam. O objetivo desse canal é só que vidas sejam alcançadas. Nada além disso. A gente não está aqui para bater meta de YouTube, a gente não está aqui para fazer nada disso. A gente só está aqui para evangelizar. Então, recebe meu amor, um grande abraço, um beijo para todos vocês, uma semana abençoada, se lançando para o novo. E fiquem com Deus.